Num dos romances de Charles Dickens, ele começa o livro com uma frase que é emblemática, conhecida por muitos, que é assim: nós vivemos o melhor dos tempos e o pior dos tempos. Eu imagino que é assim que muita gente se sente em 2020. O ano ele é realmente um ano diferenciado de mudança radical na vida das pessoas, mudança na economia, modelos políticos. Veio um vírus que simplesmente começa um novo capítulo da história mundial a partir dele. E hoje, 1º de dezembro, o último mês desse ano de 2020, nós começamos o dia com uma notícia da ONU falando que em 2021 o mundo terá uma recessão maior do que a recessão de 1930, que é considerada uma das piores de todos os tempos e que tem que se preparar para o pior, etc. E é muito difícil manter otimismo, né? A gente se manter otimista num ambiente como esse. A gente está vendo merda na política direto, corrupção, briga por egos, ao invés das pessoas tomarem conta dos problemas da população. Os governantes em geral estão brigando por questões de ego, etc. Mas a gente também pode olhar o outro lado. Se você olha só as notícias que aparecem no header dos portais, ou seja, as notícias principais, essa notícia eu vi no UOL hoje, é uma gritante, assim, enorme. Mas tem diversas outras notícias que a gente pode tirar que mostram que esse ano não foi tão ruim assim e que 2021 também pode ter luz, não necessariamente ser um ano tão ruim. Como, por exemplo, esse ano o Brasil recebeu 12,3 bilhões de investimentos em startups, o que é um número impressionante, 12,3 bilhões de reais de janeiro a setembro. Você não contou-se ainda os investimentos de outubro, novembro e o que tem programado para acontecer em dezembro. Então vai ser um ano outstanding, vai ser um ano fora do normal nesse sentido. Das 21 startups consideradas unicórnios, ou seja, que tem um valor acima de $1 bilhão na América Latina, 12 são brasileiras. Então essas são boas notícias. Eu conversei nas 2 últimas semanas com pelo menos 3 headhunters de executivos C-level. E todos eles me falaram a mesma coisa, eles estão trabalhando acima do normal, porque as empresas estão criando novas vagas, não é nem reposição. Então existe uma demanda por posições de gestão, de executivos, etc., que criou-se nesse período. Alguns mercados prosperaram, outros, obviamente, vão ter que se reinventar, como em qualquer crise na história. Então, a gente pode olhar as notícias de diversas formas. A gente pode olhar as notícias de que as farmacêuticas estão finalmente trazendo luz para a questão da vacina, embora ainda se tenha muitas dúvidas com relação aos reais efeitos que esse vírus está causando, e também os efeitos colaterais das vacinas, que ninguém vai falar disso agora, claro. A gente pode falar de coisas, de transformações que o mercado acabou sendo obrigado a fazer em função das mudanças de mercado. Imaginar bancos como Bradesco e Itaú, 2 bancos absolutamente tradicionais, os 2 maiores bancos privados do Brasil, migrando as suas operações para a nuvem. Isso seria impensável há alguns anos atrás. Nós podemos pensar em diversas ações que estão ocorrendo Brasil afora e mundo afora, que estão melhorando para muitas pessoas. É claro, é uma crise global. Tem gente passando fome nos Estados Unidos, que é a nação mais rica do planeta. Eu vi 2 matérias nas últimas semanas, uma no Texas, de uma fila gigantesca de carros, de pessoas indo buscar doação de comida por não ter o que pôr na mesa. E vi também outra matéria, falando da semana passada, no Thanksgiving, de diversas aglomerações em vários lugares nos Estados Unidos, em cidades super ricas, de pessoas indo buscar doação de comida por não ter o que pôr na mesa para comer. Então a gente está falando da nação mais rica do mundo. Então não é nenhum espanto ver que outras nações que não têm as mesmas condições estão com dificuldades também. E a gente pode ver que está mudando o eixo de comando do mundo, está de certa forma mudando. Eu vi uma lista hoje de startups chinesas que estão com um valor de mercado muito próximo das grandes Big Techs americanas. Não são startups, a gente está falando da Tencent, a gente está falando da Ant Financial, do Alibaba, a gente está falando da WeChat. Essas empresas estão com valor de mercado, elas atuam basicamente na Ásia, elas estão com valor de mercado muito próximo de empresas como Google, Microsoft e Amazon.
Isso mostra claramente um movimento de mudança de centro de poder ou de melhor distribuição desse centro de poder. Então a gente pode olhar para esse headline do UOL falando da ONU. Eu não estou dizendo que a ONU está mentindo ou que está criando notícias alarmantes, mas talvez nós não tenhamos muitas escolhas que não seja olhar para tudo aquilo que nós pudermos ver de bom na situação e nos agarrarmos àquilo, senão a gente vai afundar junto com essas notícias ruins. A gente vai acabar desacreditando que pode fazer algo, a gente vai acabar deixando de agir e de transformar alguma coisa, de fazer algo por nós em função dessas más notícias. Então, concordo com Charles Dickens, vivemos o melhor dos tempos e o pior dos tempos. Que saibamos tirar o máximo de proveito do primeiro. Excelente dezembro para todos vocês, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.